Capítulo 4. Quando os seres humanos finalmente descobrem sua própria humanidade, têm um choque com a descoberta de que precisam aprender a estar à altura dela. Csikszentmihalyi. O despertar. Mistério sagrado, abra meus olhos para que eu possa enxergar o papel que os julgamentos têm em minha vida. Aceite minhas palavras de gratidão e louvor pelo amor à vida que foi despertando em mim. Eu chamo meu espírito para junto do fogo sagrado, onde arde o desejo mais puro do meu coração. Eu recuso toda a inveja para substituir seu fardo pelo estado de graça. Eu ofereço bondade diante da dor, relegando a vingança para o domínio da sombra. Eu escolho o perdão para que possa conhecer a graça e abençoar amigos e inimigos. James Sams. O segundo caminho da iniciação. A direção sul da Roda da Cura. A direção sul da cura é o lugar de retorno à confiança e à inocência, o lugar onde a fé é testada ou provada e onde temos a oportunidade de recapturar a maravilha de estarmos vivos, sentida na infância. Durante séculos, meu povo ensinou que os seres humanos são parte da Terra. Pertencemos a ela, quer saibamos disso ou não. No segundo caminho, torna-se evidente que somos parte da Mãe Terra quando aprendemos a sentir o coração da Terra alinhado ao nosso. Para muitas pessoas, isso é um evento que muda suas vidas. Alguns sentem diretamente a batida do coração, outros sentem de outras maneiras, como por exemplo, uma borbulhante sincronia, quando tudo o que fazem começa a fluir magicamente em um ritmo natural. Quando o ritmo do coração humano começa a vibrar em ressonância com o campo energético da Terra, a sincronicidade acontece. Como um povo indígena, sempre soubemos dessa verdade sagrada por muitos séculos e não precisamos de confirmação científica para apoiar nosso conhecimento interior ou nossa sabedoria ancestral. Hoje em dia, entretanto, essa verdade simples começa a ser apoiada por informações científicas provenientes de diversas áreas de pesquisa. Greg Barden, um geólogo e autor do livro Awakening 2.0, recentemente publicou informações que explicam cientificamente o fenômeno que os seres humanos experimentam sob a forma do segundo caminho de iniciação. A energia da Mãe Terra ressoa e é medida em unidades elétricas por segundo, que são chamadas hertz. Esses pulsos são a batida do coração da Terra. Em 1995, o campo energético ressonante da Terra vibrou entre 7,4 e 8,6 Hz. Em 1997, o nível Hertz aumentou para 9 Hz e a seguir pulou para 9,9 durante 3 semanas em março, elevando a nossa consciência humana. Quando os seres humanos começam a mudar sua vida, eliminando os padrões negativos de comportamento, seus corações passam a emitir uma frequência hertziana mais alta. A sincronicidade com a energia da Terra começa então a interferir em suas experiências pessoais. Nós chamamos isso de sincronicidade da cura do galo silvestre, devido ao voo espiralado do galo silvestre. Continuamos a fazer círculos na roda da cura, nível por nível, enquanto vamos aprendendo as lições da vida, criando um processo sincrônico e não deixando o medo alterar seu fluxo. No segundo caminho, nosso coração continua a se abrir para novas possibilidades da sincronicidade. Quando nossa vida se enche de magia, nossa tendência é procurar saber o que fizemos para causar essa mudança. A partir dessa observação, decidimos continuar com as mudanças benéficas, melhorando nosso comportamento para permanecer nesse novo estado repleto de alegria. Muitas vezes, começamos a perceber a vida por outra perspectiva e nos tornamos mais sensíveis aos maneirismos que usamos ao interagir com os outros. Algumas pessoas iniciam nesse momento sistemas de autoajuda e autoaperfeiçoamento que ajudam a manter as mudanças positivas. Outras descobrem novos níveis de percepção, como sensações mais refinadas ou de uma astúcia especial que surge nos momentos mais inesperados. Diante dessa sincronicidade, alguns se veem cercados de novos amigos que também estão passando pela mesma situação, compartilhando suas experiências à medida que exploram juntos o caminho. Quando encontramos equilíbrio no segundo caminho e trabalhamos para fazer o melhor que podemos, encontramos muitos ritos de passagem. Certa vez que nos movemos para frente, colecionamos mais uma vitória pessoal sobre um obstáculo. Descobrimos que nossos esforços produzem muitos milagres pessoais.
Coisas que antes acreditávamos nunca poder alcançar, de repente estão ao nosso alcance, à medida que vamos ultrapassando nossas barreiras. Porém, só conseguimos velocidade na mudança se estivermos dispostos a encarar os nossos medos, aceitando os grandes desafios empregados a reservas acumuladas de coragem pessoal. Despertando a percepção. Cada ser humano tem diversas percepções sensoriais que foram desenvolvidas de formas diferentes. Não existe nenhuma forma única de ver, sentir, ouvir ou perceber a energia invisível que aparece quando embarcamos no segundo caminho. Algumas pessoas percebem essa nova harmonia sem ver nada. Outras sentem as mudanças da energia de forma mais intensa. Quando estão perto de situações negativas, sentem em seus corpos a síndrome de lutar ou fugir e ficam muito confusas com as ondas emocionais ou psicológicas que acompanham as emoções emitidas por outras pessoas. Essa hipersensibilidade é o início da empatia, o talento de sentir claramente emoções que pertencem a outros. Algumas pessoas têm uma audição ou sensações particularmente desenvolvidas, conseguem entender línguas não faladas do mundo natural, comunicando-se com os animais no nível da sensação. Muitas pessoas percebem, no segundo caminho, que seus sentidos estão mais aguçados, adquirindo com isso um novo respeito pelos seres vivos. Tais ocorrências, por ainda não estarem estáveis a essa altura, podem assustar as pessoas, levando-as a achar que algo está errado com elas. Quando começa a ocorrer essa sincronicidade, é evidente que uma nova forma de comunicação está começando a se manifestar. No início, pode ser uma forma de intuição que se comunica de forma sincrônica com a Mãe Terra e com o nosso corpo, oferecendo-nos a oportunidade de nos relacionarmos com ela com confiança renovada. Se no passado ignoramos essa voz interior, já criamos a teia dos sonhos, um padrão que demorará mais tempo para ser vencido. A vitória será uma lição do segundo caminho, abrindo novos e maravilhosos mundos a qualquer um de nós que esteja disposto a fazer o esforço. O que nos é pedido é que confiemos em nossos sentidos antes que a vida nos forneça motivos para fecharmos a porta da percepção expandida. Quando estamos em sincronia com a vida, essa magia continua a fluir, a menos que nos recusemos a refinar nossa intuição, ignorando mensagens sutis recebidas através das percepções do corpo, pois assim estaremos criando um tipo de estática que nos manterá desalinhados com a vida e com nós mesmos. A intuição é uma habilidade que pode ser desenvolvida e que surge através do acerto e do erro, ao honrarmos ou ignorarmos as nossas percepções. A chave é o respeito. Quando respeitamos a nós mesmos, resgatamos e honramos nossa intuição e nossos sentidos. Quando temos uma baixa estima ou somos medrosos, não levamos nossas percepções a sério. Quando aprendemos a respeitar a nós mesmos e as nossas percepções, começamos a respeitar e honrar todas as formas de vida que nos cercam, assim como seu direito de existir. Sentimos no nosso próprio espaço sagrado, que inclui corpo, espírito, pensamentos, emoções e posses, e aprendemos a honrar os espaços sagrados de tudo que é vivo. Para atingirmos esse estado mágico, precisamos enfrentar um dos desafios mais profundos do segundo caminho, personificar o guerreiro espiritual e ter a coragem de enfrentar com nossas fraquezas internas e nos livrar dos hábitos, ideias e emoções do passado. Cada vez que vencemos uma limitação, liberamos energia, melhorando nossa percepção e percebemos que a magia da vida continua, mesmo que estivéssemos cegos para ela. As recompensas, semelhantes a atos de intervenção divina, estimulam-nos a continuar progredindo. Muitas pessoas ficam assustadas ao longo do caminho, mas a direção sul pede-nos que tenhamos fé no processo e nos momentos mágicos e inexplicáveis que parecem ter procedência divina. Que teia mais embaraçada nós tecemos. Se quisermos nos empenhar nos caminhos da iniciação e colher as experiências mágicas que ocorrem quando liberamos força vital suficiente, temos que nos livrar das emoções e comportamentos doentios que toldam nossa clareza. Se acharmos que não podemos confiar noutra pessoa, talvez seja porque estejamos vendo a nós mesmos refletidos no comportamento daquela pessoa.
Se estávamos usando jogos mentais, manipulação, controle ou intimidação para dobrar a vontade dos outros, de acordo com nossos propósitos, não conseguiremos atingir a verdadeira e cristalina intuição, nem a confiança do senso maravilhoso que tínhamos na infância. Continuaremos a receber mensagens misturadas com sentimentos e intuições imprecisas ou inválidas. Uma das lições indispensáveis do segundo caminho é corrigir esses comportamentos. Se não fizermos isso, continuaremos sem entender determinadas situações que outros enxergam com clareza. Falsidade e segundas intenções são os precursores de estagnação e traz resultados desastrosos. Esforços para sair desses comportamentos costumeiros trazem benefícios que valem a pena, pois se conseguirmos, limparemos nossa visão e começaremos a sentir ou intuir a verdade, além de restituir a energia desperdiçada com jogos mentais ou intimidação. Quando liberamos essa energia na teia dos sonhos, sentimos jorros de facilidades que nos permitem atingir rapidamente nossas metas, além de darmos inesperados saltos quânticos em nosso processo de crescimento. Novas percepções podem acompanhar o processo de limpeza desses comportamentos, proporcionando nova maneira de comunicação com todas as formas de vida em nosso mundo. Esse processo de desenvolvimento da comunicação é uma forma intuitiva de autodescoberta que destrava diversos potenciais ocultos e nos permite interagir com o mundo natural. Exercemos o papel de guardiões da natureza e nos comunicamos com toda a vida que existe no planeta. É nosso direito, como filhos da Terra. O desejo de esgar em sincronia com a Terra e também o desejo de crescer permite melhor comunicação conosco e com nossos sentimentos. A compreensão de que toda a matéria é feita de átomos invisíveis é uma forma científica de chegar à mesma conclusão. Todas as coisas têm força vital, portanto tudo está vivo. Fomos acostumados a acreditar que objetos inanimados, como pedras e montanhas, não são seres vivos. No segundo caminho, quando começamos a perceber e sentir sua energia, sabemos que essa ideia é falsa e sem vida. Não existe nada em nosso universo que não contenha energia. Emoções, pensamentos, intenção e consciência são algumas das formas de energia presentes nos seres humanos. Esses fluxos de energia são uma das maneiras que usamos para nos comunicar uns com os outros e também com as outras formas de vida. É impossível enviar ou receber qualquer comunicação verdadeira se não limparmos as linhas interiores de energia que enviam ao universo nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Meus mestres me ensinaram que existem 357 percepções sensoriais ou antenas de captação dentro de qualquer ser humano. Nossos sistemas convencionais de educação ensinam que temos apenas 5 sentidos e que 90% do cérebro humano não é utilizado. Eles também ensinam que, depois de que começamos os caminhos da iniciação, são tecidas novas percepções sensoriais na teia dos sonhos e daí por diante, novas antenas de captação são ativadas. A potência dessa ativação depende totalmente de cada indivíduo. À medida que desenvolvemos as habilidades necessárias, aprendemos a nos integrar com as mensagens energéticas provenientes de toda a criação. Nunca recebemos acesso excessivo aos mundos de energia invisível sem antes estarmos prontos para lidar com eles, física, intuitiva, emocional, psicológica e espiritualmente. Clareando a vontade. O que quer dizer estamos prontos para lidar com eles? É preciso muita energia para acessar os mundos intangíveis da teia dos sonhos. Algumas pessoas desperdiçam muita energia com a exagerada atividade sexual, comportamentos compulsivos e vícios. Outras ainda desperdiçam planejando vinganças ou intimidando outros para que se submetam. Perdemos força vital a cada vez que agimos motivados por ganância, inveja ou ciúmes. Se nos divertimos brincando com os sentimentos ou as mentes dos outros, não apenas usamos mal nossa criatividade ou fluxo de força vital, como também asseguramos que os padrões de nossa teia dos sonhos embaralhem-se tanto que ficaremos presos às mesmas ilusões que acreditávamos usar apenas para controlar os outros. Se exercemos nossa vontade para manipular ou controlar os outros, qualquer intuição será severamente limitada por causa da nossa visão egocêntrica.
Quando as pessoas têm segundas intenções ou quando lhes falta integridade, sua energia disponível diminui e não existe força vital suficiente para atingir o próximo conjunto de lições que trariam a iluminação. Algumas pessoas nascem com intuição, mas não conseguem usar essa habilidade como faziam quando eram crianças, porque seu comportamento enviou energia para lugares errados, impedindo o domínio desse talento ou habilidade. Até liberar a força vital indispensável, eliminando comportamentos errôneos, não podemos obter um autêntico acesso aos mundos invisíveis de energia que existe na teia dos sonhos. E como fazer para obter maior crescimento? Cada pessoa tem um método diferente, mas todos os diversos processos de descoberta e crescimento dão os mesmos resultados. Podemos usar um exemplo de um cano que enferrujou e entupiu parcialmente ao longo dos anos. Não pode fluir muita água pelo cano até que as camadas de sedimentos acumulados sejam eliminadas pouco a pouco. No segundo caminho, nossa tarefa é eliminar os padrões acumulados que anestesiam a percepção. Como faremos isso é uma questão individual. No segundo caminho, aprendemos a compreender as energias. Sentimentos e emoções são uma forma de energia em movimento, que flui por toda a criação e interage com todas as outras energias, retornando por fim ao ponto de origem. Esse ponto de origem é a pessoa que enviou ao mundo esses sentimentos, pensamentos ou ações, sejam negativos ou positivos, através da vontade pessoal. Uma parte do trabalho do segundo caminho consiste em limpar continuamente a nossa vontade, eliminando a necessidade de sermos vítimas ou fazer os outros de vítimas. O ódio, a vingança e a desconfiança são sentidos por todos os seres humanos. Se negarmos ou não confiarmos em nossos sentimentos, com medo de agir motivado por eles, acumulamos energia presa, quando ela deveria estar em movimento, sentindo uma emoção e soltando-a sem julgamentos. Por outro lado, se agimos motivados por emoções e atacamos os outros, estamos sendo abusivos e vitimando aqueles que nos cercam. Ao negarmos o que estamos sentindo, tornamo-nos vítimas de nossa culpa e de nossa vergonha. A culpa não é uma emoção e não pode ser motivada ou liberada com facilidade. A culpa é criada quando adotamos o que achamos que os outros esperam de nós em termos de atitude, negando nossa integridade e nossa própria vontade. Quando sentimos culpa, devemos examinar quando foi que adotamos essa ideia e de que pessoa se originou. Quando honramos nossa sabedoria interior e respiramos profundamente, soltamos a energia que estava presa. A vergonha saudável é benéfica e muito diferente da culpa. Ela nos lembra que estamos arriscando nossa própria integridade e que precisamos nos responsabilizar por nossos erros. Ao recusarmos reconhecer o que estamos sentindo, gastamos enormes quantidades de força vital. As avaliações mentais e as premissas errôneas estancam o fluxo emocional desobstruído que é nosso por direito. É saudável nos permitirmos sentir todas as emoções sem necessidade de agir em cima disso. Quando nos purificamos, soltando as velhas feridas e as reações surgem por nos sentirmos feridos, a energia em movimento é reciclada. Não estamos mais presos na negação de nossa vontade ou na recusa em sentir. Quando nos agarramos a sentimentos provenientes de antigas feridas, eles azedam nossas atitudes e inibem qualquer tipo de cura ou de crescimento emocional. Não há nada fora de nós que não exista também internamente. O quadro externo de nossas experiências na vida física sempre reflete nossas decisões, sentimentos, pensamentos e atitudes internos. Essas emoções, ideias, atitudes e decisões invisíveis compõem as formas com as quais tecemos nossos pedaços individuais das teias dos sonhos. Cada pensamento ou atitude pessoal é um fio de energia entrelaçado a outros pedaços individuais. Todos juntos, com todas as nossas atitudes, sentimentos, opiniões, pensamentos e ideias, formam a estrutura invisível das nossas experiências de vida. O que podemos experimentar na vida é determinado por nossos conceitos sobre o eu, é realmente possível e nossa disponibilidade para sentir. Não podemos encontrar magia na vida se não nos deslumbrarmos com o maravilhoso. Se permitirmos que as emoções fluam, nos maravilharemos quando isso acontecer e saberemos que os milagres são possíveis. Nós nos cegamos para determinadas possibilidades a cada vez que tomamos a firme decisão de que a vida na Terra não oferece esta ou aquela experiência.
Você tem uma conta poupança invisível. Onde investimos nossa força vital e nossa energia? Em nossa vida familiar, filhos, empregos, locais religiosos, lares, recreação e saúde. Esses locais de investimento ocupam nossas horas de vigília. Fazemos depósitos de tempo e energia, confiando que eles nos trarão dividendos de felicidade. Também investimos nossos pensamentos em algo semelhante a uma conta bancária que determinará se teremos fundos suficientes em energia criativa e força vital para suprir todas aquelas partes físicas de nossas vidas que acreditamos significar nossa felicidade. Essas contas de energia entram no vermelho quando desperdiçamos energia em pensamentos e sentimentos destrutivos. A sincronicidade reaparecerá no momento em que fizermos um recuo espiritual estratégico, recusando-nos a investir nossa força vital em qualquer atividade que alimente a inveja, o ciúme, a raiva, o ressentimento, a amargura, os julgamentos, a culpa, a vergonha não saudável ou a autoimportância. A forma como investimos as energias contidas em nossas decisões afeta a conta bancária. Se acordamos tristes de manhã e decidimos que o dia será péssimo, já estabelecemos a estrutura energética dos nossos sentimentos, atitudes e convicções. O dia normalmente irá se desenrolar da forma que acreditávamos. Se acreditamos que podemos compartilhar com outros a alegria que sentimos, encontraremos estranhos sorrindo para nós, sem razão aparente. Se assumimos que temos bondade a oferecer e agimos de acordo com isso, vamos nos sentir muito melhor. Receberemos como recompensa a nossa sensação de bem-estar, mesmo que os outros não reajam a nós da mesma maneira. Cada vez que escolhemos dar razão à nossa raiva, sem motivo, sobre uma outra pessoa, perturbamos o canal energético que flui ritmicamente em nossa vida. Cada vez que expressamos sentimentos de vingança e retaliação, em vez de soltar essas emoções, limitamos a quantidade de energia que flui em nosso corpo. Os canais metafóricos ficam entupidos todas as vezes que insistimos na vingança, querendo acertar as contas com quem nos prejudicou. Nossas escolhas sobre o uso da energia determinam se temos um excedente de energia utilizável ou se estamos exaustos porque escolhemos operar no vermelho. A onda que você cria pode atingir o mundo. Meu avô Cherokee ensinou-me isto quando eu tinha 7 anos. Levou-me para pescar e pediu que eu jogasse uma pedra no lago. Perguntou-me o que eu estava vendo e eu disse que via uma onda circular. Perguntou-me o que mais eu via e eu disse: um círculo de água, mais outro e mais outro. Ele então disse-me que toda pessoa era responsável pelo tipo de onda que fazia no mundo e que aquela onda tocaria muitas outras ondas, criando uma ondulação. Sentei-me, olhei para a água até que ele me mandasse olhar para a margem lodosa onde nós estávamos. Mostrou que uma das ondas circulares, feitas pela pedra, estava tocando os meus pés, ou seja, havia retornado para mim. Depois, ele disse que temos que ter cuidado com o tipo de onda que fazemos no mundo, porque as ondas que criamos sempre voltam para nós. Se essas ondas forem prejudiciais, não vamos gostar quando voltarem. Os ensinamentos de todas as grandes religiões refletem essa mesma verdade. Elas nos pedem para respeitarmos uns aos outros. Podemos ver essa grande verdade ao observarmos a energia fluindo abundantemente através de alguém que não represou sua força vital com sentimentos de ciúme, inveja ou vingança. Em contraposição, as pessoas que estão com o processo na justiça, por exemplo, percebem que não conseguem prosseguir com suas vidas porque têm um investimento muito grande em tempo, emoção e energia amarrado a uma batalha jurídica. A mesma limitação ocorre quando desperdiçamos energia lamentando o passado, temendo o futuro ou lutando com pensamentos e sentimentos negativos. Essas atividades criam uma barreira de energia estagnada dentro de nós, impedindo-nos de viver a vida de forma sincrônica e abundante. Desde o momento em que experimentamos a alegria da sincronicidade em nossas vidas, entendemos que precisamos ter consciência de cada pensamento, sentimento e ação que colocamos no mundo, responsabilizando-nos por cada um deles, pois são criações nossas. Assumir responsabilidades por todas as áreas de nossa vida pode ser uma expectativa assustadora.
Os níveis de responsabilidade que estamos dispostos a assumir continuam aumentando à medida que crescemos e nos tornamos mais conscientes. É extremamente importante perdoar a si mesmo e aos outros. Se não fizermos isso, ficaremos paralisados e poderemos receber um teste em nossa vida em forma de situação que nos force a olhar de frente para nosso comportamento pessoal. Imagine uma esponja colocada em um prato com água, que se encharca até absorver toda a água. A esponja não consegue absorver mais água porque está retendo tudo o que absorveu. Quando retemos nossos sentimentos e medos, não sobra espaço para outros pensamentos, experiências ou sentimentos. Ficamos encharcados dos nossos ressentimentos e medos. A força criativa que não consegue fluir através de nós e isso nos impede de acolher novas experiências. Quando nos agarramos a nossas feridas, usando-as como razões justificáveis para não andar para frente, nossa força vital é usada para alimentar esses mecanismos de negação ou escape. O perdão e a libertação do passado abrem um fluxo criativo em nossa vida, apoiando os diferentes níveis da mente, coração, corpo, emoção e espírito. Esse fluxo de energia determina nosso estado de saúde, nosso desejo de criar, nossa disposição em desenvolver novos talentos e como usamos ou negamos a força vital que recebemos como seres humanos. Antes de trilharmos o segundo caminho, talvez tivéssemos o hábito de transformar os outros e nós mesmos em vítimas. Mas logo que ocorre o do segundo caminho, descobrimos que ao abandonar o passado com todos os seus medos e nossas reações negativas diante da vida, recebemos subitamente uma quantidade de força vital que nos impele em direção a uma nova forma de ser e de compreender o mundo, honrando cada passo do processo. Não existe lei que diga que temos que ser perfeitos ou que temos que lidar com todos os nossos padrões negativos instantaneamente ou em certo período de tempo. A vida é iniciação e a cura é um processo, não um evento. Os desafios que escolhemos podem demorar um pouco, ou seja, o tempo necessário para desembaraçar os fios dos velhos hábitos. Quando retiramos a energia investida em lugares que nos impedem de ver o nosso potencial, aprendemos coisas novas, aos poucos libertando os talentos aprisionados. Em pouco tempo, resgatamos o suficiente de nós mesmos para compreender por que estamos aqui, com o que podemos contribuir, quem somos e como vamos crescer. Nosso caminho pessoal abrir-se-á à nossa frente se entendermos cada obstáculo, mesmo o mais difícil, como uma bênção e uma oportunidade que nos permite reinvestir nossa energia, aprendendo mais sobre nós mesmos e nosso lugar na criação. Meus mestres ensinaram-me que o grande mistério não pode ser resolvido. Não podemos racionalizar tudo no universo, nem predizer o que o Criador fará. O caos sempre precede a ordem e a impecabilidade da ordem divina permite que nossos sonhos sejam nutridos, manifestando-se em nossa vida física. Já que ninguém nos pede para entender tudo, o que exatamente nos é pedido? Que acreditemos com convicção interna que nossa vida faz parte da intrincada trama da criação, refletindo nossas atitudes pessoais e nossa vontade de expressar o amor. Nossos medos podem nos limitar. Se investirmos nossa energia em ideias relacionadas ao medo ou agirmos a partir de emoções prejudiciais para nós ou para os outros, estamos nos esquecendo de nosso lugar na criação. O segundo caminho começa a relembrar das partes de nós mesmos que investimos em contas negativas relacionadas com o lado sombrio de nossa natureza. A impecabilidade emerge quando a integridade é restabelecida, produzindo o equilíbrio dentro do eu. Quando estamos equilibrados, percebemos onde investimos negativamente e nos dispomos a corrigir os erros e retirar nossa força vital desses pensamentos, ações ou sentimentos. Somos responsáveis por alcançar ou não nossas próprias curas ou forças interiores. A impecabilidade não significa ser perfeito. Se acharmos que temos que ser perfeitos, destruiremos a capacidade humana de aprender com os próprios erros. Podemos também ser seduzidos a achar que não prestamos, que nossos esforços de mudança nunca alcançarão o ideal
ou que esse ideal é impossível. Quem determina o que é perfeito e o que não é? A impecabilidade significa que estamos fazendo o melhor possível e desenvolvendo um credo pessoal pelo qual podemos viver e alterando esse credo para incluir novas revelações a cada vez que elas ocorrem. A impecabilidade também significa ausência de julgamentos. O que é certo para uma pessoa pode ser errado para outra. Limitar os seres humanos a um único curso de ação, um único caminho de adoração ao sagrado, um único conceito cultural equivale a limitar a criação. Estabelecer regras nesse sentido é um insulto ao Criador. O grande mistério não criou nenhum erro ao criar o universo. Confiar nisso é tarefa humana. A palavra universo expressa nossas variadas formas de ser. Uni significa união e verso significa diferença ou oposição. Há um significado levemente diferente nessa palavra se considerarmos nosso propósito humano de aprender a unidade através da dualidade e das polaridades. Será que foi essa a intenção original do grande mistério ao criar o universo? Será que estamos aqui para aprender um com os outros, explorar nossas diferenças e encontrar a união de todos sem julgamentos? As lições do segundo caminho parecem apoiar essa ideia ao nos mostrar como nossas emoções são oportunidades para usar o livre-arbítrio. Podemos escolher se vamos negar nossos sentimentos, se vamos reagir indiscriminadamente a tudo que sentimos ou se vamos agir com base apenas nos sentimentos que ajudam o ideal da cura e da evolução espiritual. Quando a mente tem ideias próprias. No segundo caminho, começamos a entender que nossas convicções resultam em consequências. Por exemplo, se temos uma ideia pré-concebida de que não vamos gostar de certa experiência, já tecemos essa probabilidade na teia dos sonhos muito antes da experiência acontecer em nossas vidas. Na teia dos sonhos, as nossas preferências e aversões, juntamente com as conclusões mentais que não têm capacidade para validá-las, formam os desenhos que podem nos atropelar. Nossa falta de flexibilidade, representada pelas opiniões que adotamos e pelas decisões que tomamos, aumenta a nossa estagnação e visão do túnel. As consequências das nossas convicções vão aparecer sob forma de testes surpresa que nos ensinam que temos de fato autoridade pessoal sobre nossos pontos de vista. Se decidirmos que não gostamos de uma pessoa porque ela é escandalosa, ou porque vem de uma cultura diferente, ou por outro motivo qualquer, estamos negando a nós mesmos a oportunidade de aprender algo novo com ela. As consequências criadas por nossas convicções não são imediatamente aparentes. Podemos parar a sincronicidade das experiências da vida quando nos recusamos a correr riscos. Se decidimos que não gostamos de uma pessoa antes de havê-la conhecido, negamos quaisquer outras experiências que venham a ocorrer através de pessoas que conheceríamos através daquela pessoa. Nossos julgamentos estancam a interação antes de haver oportunidade de usufruirmos das bênçãos das experiências sincrônicas de crescimento. Realmente, limitamos nossas experiências de vida quando nos recusamos a enxergar como as convicções criam uma visão de túnel. A expansão do espírito humano vem da vontade de ser um explorador da vida. Todos nós conhecemos pessoas que morreram logo após se aposentar. Isso costuma acontecer com pessoas que não tinham planos para o futuro ou então só viviam para o trabalho. Quando o trabalho termina, ficam com a sensação de que não são mais necessárias. Acreditar que só somos necessários porque temos um trabalho é uma visão que nos derrota, da mesma forma que acreditar que nossas vidas precisam seguir um padrão rígido que não permite alegria ou que não podemos ter mais experiências de aprendizado depois dos 60 anos. Essas convicções estão presentes em milhares de indivíduos que, por sua vez, aprenderam com seus pais. O medo de envelhecer, ser esquecido, ficar doente e morrer é criado justamente devido às convicções como essas. As verdades de uma geração podem não se aplicar à próxima, mas preservamos frases e ditos de suposta sabedoria, adotando-os sem questionar sua veracidade.
Precisamos nos perguntar se estamos carregando ideias que limitam nossa capacidade de ultrapassar a ignorância da velha geração. Talvez você tenha ouvido seus pais ou avós dizerem: se Deus quisesse que o homem voasse, teria lhe dado asas. Ou então: eu me pergunto com quem ela teve que dormir para chegar onde chegou. Às vezes, temos medo do progresso, de nossas tecnologias, novas formas de relacionamento, novas perspectivas de vida e ficamos presos em nossas próprias crenças. No segundo caminho, vamos eliminar lugares dentro de nós onde nos recusamos a dizer sim para a vida por causa do medo ou falta de experiência gerados por crenças que não servem mais para as situações atuais. Ideias falsas também criam medo e o medo nos impede de exercer nossa vontade pessoal. À medida que o rio da vida se move, precisamos ser flexíveis e usar o discernimento, integridade e disposição para usar coisas novas, ultrapassando assim as antigas limitações. Os lugares onde hesitamos mostram nossa falta de autoconfiança e também falta de confiança nas nossas decisões. É um choque para algumas pessoas, no segundo caminho, descobrir que é impossível fazermos escolhas errôneas. Cada escolha que fazemos na vida nos trará oportunidades para ver claramente o que escolhemos. A compreensão de que precisamos estar à altura de nossa humanidade é das escolhas que fizemos, por ser um grande toque de despertar. Espelho, espelho meu. Na tradição maia, o grande espelho de fumaça é o símbolo de como a vida nos reflete nossas crenças, bem como tudo o que acreditamos ser verdadeiro. A fumaça que flutua em frente ao espelho reflete as ilusões criadas por nossas ideias de separação. É impressionante a lista de ilusões que aceitamos, através de anúncios e campanhas de mídia, crenças grupais, rumores, julgamentos dos outros sobre nós, além de nossa própria necessidade de aprovação. O segundo caminho pede-nos para enxergar essas ilusões e resgatar a energia presa ali, libertando nosso espírito desse fardo pesado de tantos conceitos limitadores. O grande espelho de fumaça faz-nos perceber nossos comportamentos restritivos resultantes de considerarmos ilusões como se fossem verdades. Por exemplo, se acreditamos que somos superiores uns aos outros, acabamos vivenciando uma situação que nos força a observar um outro ser humano egoísta tratando os outros com menosprezo, ou então nós mesmos sejamos tratados dessa forma, para vermos como é estar do outro lado. Ao ver como nosso comportamento é ofensivo, mudaremos nossa forma de nos relacionar com os outros. Cada acontecimento da vida é um reflexo que nos ensina algo a nosso próprio respeito. Descobrirmos reflexos na forma como reagimos a certas situações, como pensamos ou sentimos e o que estamos aprendendo como nossa observação e participação pessoais. Quanto mais nos libertamos dos reflexos indesejáveis, esvaziando a cesta de crenças e convicções, mais energia recebemos para criar novas experiências que ajudam a crescer. Na verdade, o processo é transformar a energia. A mesma energia usada para criar beleza é usada para criar lições dolorosas. Não existe um guarda, ninguém está tomando conta para ver se usamos o dom da força vital de forma criativa ou destrutiva. Nós que escolhemos como vamos usar nossa energia, e esse tipo de decisão requer que exerçamos autoridade sobre nossas vidas e nos tornemos totalmente responsáveis. Algumas pessoas consideram muito difícil trabalhar com essas questões, mas abandonar hábitos que nos limitam não é mais difícil do que continuar passando por experiências onde traímos a nós mesmos e a nossa integridade. Participarmos de ações que diminuem os outros, mas ficamos horrorizados se esse mesmo grupo de pessoas resolve nos escolher como alvo. O efeito bumerangue é parte do ensinamento refletor do grande espelho de fumaça. Se escolhermos a experiência destrutiva em vez daquela que cria harmonia, é porque precisamos da oportunidade de nos relacionarmos com a discórdia. Se olharmos bem e prestarmos atenção em tudo o que aconteceu antes de sermos traídos, descobriremos os momentos onde traímos a nós mesmos ou a nossa integridade ou abandonamos sentimentos autênticos. Se prosseguirmos nos desonrando, estamos pedindo inconscientemente que a vida nos reflita a nossa falta de impecabilidade.
Esses reflexos podem vir em formas de palavras abusivas contra nós ou da traição da nossa confiança. Podemos culpar os outros, fora de nós, ou podemos perdoar a nós mesmos por colocar em movimento essa lição, perdoando os outros por suas ações e nos afastando da necessidade de situações dolorosas ao trabalharmos nos lugares mais profundos, onde abrigamos o ódio ou desprezo por nós mesmos. Essas traições internas são tão poderosas quanto o fato de sermos humilhados em público por alguém. A ideia de que a vida acontece sem nosso consentimento e participação é pura ilusão. Tecemos uma trama de convicções sobre nós mesmos da mesma forma que tecemos julgamentos sobre os outros. Quando sentimos dor, é difícil discernir o papel que tivemos na situação, mas certamente ela existiu. O que fazemos a nós mesmos internamente, o grande espelho de fumaça reflete no mundo externo. No segundo caminho da iniciação, os reflexos são diferentes daqueles que virão depois. Nestes, corrigimos certos comportamentos e observamos novos reflexos do ponto de vista de caminhos sucessivos. No segundo caminho, entretanto, aprendemos a confiar em nós e em nossas experiências como parte do crescimento. Em última análise, reconhecemos que a boa e a má sorte são ilusões. Aprendemos a aceitar nosso processo pessoal como uma série de eventos que fortalece nossa capacidade de curar a vontade, as emoções, os pensamentos e as atitudes que vêm atrapalhando o nosso crescimento. Chute a culpa para longe. O hábito de culpar os outros começa a ser corrigido no segundo caminho. Minha avó Tuelá ensinou-me que, cada vez que apontamos o dedo para alguém, restam 3 dedos apontados para nós. Ao entender que o primeiro é preciso se voltar para dentro e encarar o inimigo interior, começamos a curar nossas vidas. Sem essa capacidade refletora, não conseguimos nos tornar responsáveis por nossas vidas e, portanto, não libertaremos totalmente a energia usada para culpar os outros. Ao culpar os outros ou atribuir algo à má sorte, criamos uma ilusão que estanca o fluxo da força vital que poderia ser usada para alavancar para além da consciência de vítima para coisas criativas. Sem a habilidade de confrontar o inimigo interior, nossa integridade patina, nos tornamos vítimas das nossas críticas, arrependimentos e culpas. A vontade é prejudicada e acabamos recusando as oportunidades que a vida nos oferece. Com responsabilidade pessoal ou habilidade refletora, é possível mudar nossa vida de uma vez por todas. Quando abandonamos o papel de vítima, não estamos mais desonrando a nossa cura pessoal ou as forças recebidas quando o nosso espírito foi exalado no universo do grande mistério. Amadores e diletantes não sabem se comprometer. A vida será o que pensarmos que será. O pensamento precede a forma. Não podemos nos recusar a acreditar que pensamentos e sentimentos não têm importância em nossa vida. Quando nos comportamos como amadores, em vez de nos comprometer com a vida, podemos nos espantar ao despertarmos, ao ver que as regras que governam nossa experiência foram feitas pelas forças invisíveis de nossas opiniões, julgamentos, sentimentos, ideias e convicções. Depois de contabilizar os erros cometidos pela consciência de vítima e nos recusarmos a jogar sujo com os outros, começaremos a viver a mágica do segundo caminho. Nossas vidas curam-se de forma inesperada e adicionamos uma nova dimensão à nossa visão do mundo. É preciso coragem para abandonar a posição de espectador e tornar-se um participante ativo na aventura da vida. Quando ativamos os padrões da teia dos sonhos que apoiam a unidade e a inter-relação, esvaziamos o fardo da solidão e do desespero. Perdoar o passado e deixá-lo partir, abandonando o papel de vítima da vida, é uma vitória sagrada, conquistada apenas por aqueles que têm a coragem de dar um salto de fé. Esse ato de confiança é o início do verdadeiro poder dentro de nós. Tornamo-nos jogadores responsáveis por nossos papéis e nossas experiências dentro da criação. À medida que desenvolvemos os comportamentos impecáveis exigidos de nós, podemos tropeçar de vez em quando, mas cada novo nível de compreensão traz novas habilidades e forças que são adicionadas às curas pessoais.
Quando não prestamos atenção e escorregamos para um ocasional padrão negativo, imediatamente atraímos um novo teste surpresa que persistirá até aprendermos a prestar atenção e nos reequilibrarmos. Quando seguimos o caminho do guerreiro espiritual, precisamos aprender a nutrir a fé e a confiança recém-descobertas. Podemos usar a oração, a meditação, a adoração ou os rituais. Como guerreiros do segundo caminho, também encontraremos apoio e conforto compartilhando pensamentos, sentimentos e experiências com outros que percorrem caminhos semelhantes. Não importa qual religião a pessoa adota, mas sim que o caminho seja a comunhão com o grande mistério, Deus. Um dos desafios espirituais do caminho talvez seja acreditar que nunca estamos sós. Quando a vida nos parece difícil demais, é bom ir buscar uma conexão direta com o Criador, a Mãe Terra e o Espírito. Além disso, temos também as ligações humanas, que também trilham um caminho espiritual e que também estão comprometidas com o seu crescimento, com seu próprio crescimento. No segundo caminho, dizemos adeus aos relacionamentos abusivos ou aos empregos que não trazem mais alegria. Pode acontecer que os outros não compreendam nossos sentimentos, nem o nosso compromisso espiritual e não nos ajudem a abandonar os velhos hábitos que nos limitam. De alguma forma, eles ainda precisam desses mecanismos em suas vidas. Também pode ser doloroso abandonar o passado, quando para fazer isso temos que nos afastar de velhos amigos. Ser um discípulo, às vezes, é um caminho solitário, mas precisamos ser impecavelmente honestos, escolhendo sempre a integridade e o desejo de curar nossas vidas, entendendo que a comunicação com aqueles que também estão no caminho é de grande importância. Quando nossos objetivos e pontos de vista mudam, muitas coisas afastam-se de nós. Nesses momentos, estamos diante de encruzilhadas pessoais e precisamos tomar decisões resgatando a fé. Nossa sabedoria interior afirma que existe um plano divino, que tudo está certo e que o Criador nos ampara enquanto realizamos nossas escolhas pessoais. Quando abandonamos o medo de mudar, a magia da vida retornará e encontraremos um novo nível de compreensão. Nosso coração e nossa mente, fortalecidos, terão uma nova clareza. Nosso corpo sentir-se-á mais vivo e energizado do que nunca. Estaremos alinhados com a unidade de toda a vida. Será que é preciso mesmo dessa lição? Enquanto estamos vivendo nossas lições, precisamos usar discernimento para enxergar com clareza como certas pessoas encaixam-se ou não em nossa vida. Perguntamos a nós mesmos: 1. Como me sinto quando estou com essa pessoa? 2. Como me sinto quando estou longe dela? 3. Temos metas, propósitos e níveis de integridade similares? 4. Será que estou considerando essa pessoa um projeto e tentando mudar a vida dela em vez de lidar com minhas próprias questões? As respostas a essas perguntas ajudam-nos a discernir se estamos nos movendo na direção certa ou se vamos mudar o curso. Quando encontrarmos nossas respostas, devemos ser gratos pela compreensão recebida. Existem muitas formas de se trilhar o segundo caminho e todas se equivalem. Entretanto, algumas experiências são vividas por todos os viajantes, não importa a religião ou raça. Nosso carinho alinha-se com os ritmos da Mãe Terra e a transformação começa. Um sentido de sincronicidade mistura-se aos eventos da vida, criando uma nova sensação de estar vivo e um novo sentido maravilhoso. Descobrimos o respeito por nós mesmos, pelos outros e por todas as coisas vivas à medida que aprendemos o que significa respeito. Ao aprender o significado do respeito, surge o desejo de viver a vida com integridade e honestidade, conosco e com os outros. Essas lições apresentadas no segundo caminho de iniciação são o alicerce de todos os caminhos que se seguem. Não precisamos dominar cada lição de imediato, mas sim permanecer vigilantes enquanto vivemos nossas vidas, prestando atenção ao fato de que estamos sendo iniciados a cada pensamento, palavra, ação ou sentimento, e também pela forma como nos relacionamos com eles. Meu povo chama essa forma de viver a vida de caminhar a fala, porque apenas falar não basta. Qualquer um pode falar bonito, mas são nossas ações e comportamentos que determinam o nível de integridade.
vitórias e recompensas. Muitas vezes um candidato a guerreiro se aproxima do final do segundo caminho, começa a ver a energia visualmente, obtendo acesso aos mundos invisíveis da teia dos sonhos. Essa atividade paranormal pode ocorrer nas horas de vigília ou durante o sono. Muitas vezes, a visão fisiológica da pessoa também melhora, quando os véus das percepções distorcidas são eliminados. Isso acontece porque a forma pela qual o indivíduo percebe a realidade mudou radicalmente. Algumas pessoas começam a ver luzes ou halos em volta de objetos e seres vivos e pensam que a visão de halo de luz mais claro é um problema no nervo óptico ou retina. Alguns ficam até amedrontados pelo milagre da energia, pensando que possa ser um deslocamento de retina e vão ao médico, apenas para ouvir que não há nada de errado com seus olhos. Todas as noites, uma mulher via um grande clarão azul do lado de fora da porta de vidro do seu quarto. Inicialmente ficou chocada, com medo, até decidir que aquilo era um bom sinal. Depois disso, começou a discernir o contorno de um corpo luminoso que aparecia suavemente, como se estivesse tentando comunicar-se com os movimentos de mão. Ela ficou fascinada, mas não entendia o que estava sendo expresso. Não ouvia nenhuma palavra, nem sentia nada que lhe desse uma pista do que estava sendo comunicado. Após muitos meses, finalmente começou a ouvir a voz da presença angelical, e essa lhe dizia para pegar um papel e uma caneta para escrever, para que pudesse entender as mensagens e reler quando quisesse. Ela então admitiu para mim que estivera envolvida com as questões sociais de uma comunidade e que passara adiante maledicências e mentiras, trazendo a confiança das pessoas. Ela achava que, ao desacreditar os outros, cresceria na competição social. Desse momento em diante, começou a perceber diversos comportamentos impróprios em si mesma e tratou de eliminá-los. Quanto mais trabalhava em si, mais se aproximava de sua natureza de guerreiro espiritual e da presença angelical que a abençoava com encorajamento. Em outro caso, um jovem que conheci, criado como batista em uma cidade do cinturão da Bíblia, do sul dos Estados Unidos, teve todas as suas convicções arrancadas em um único evento. Ele havia aprendido que se não aceitasse Jesus como seu Deus pessoal e seu Salvador, e não fosse batizado sob a água para a eliminação dos pecados, estaria condenado à danação eterna. Mas conhecia muitas pessoas boas de outras religiões. O coração estava tumultuado e ele não sabia como encontrar a paz interior. Um dia, estava andando no mato e um pássaro azul voou bem em frente a seus pés. Ele parou, olhou o pássaro e pulou e parou alguns metros à sua frente. Ele foi seguindo o animal, que o levou a um antigo cemitério indígena. Avistou uma caverna na encosta da montanha e lá viu um velho índio abanando uma fogueira de gravetos. O jovem ficou imóvel e observou, com medo até de respirar. O velho acenou para que ele se sentasse ao seu lado, mas ele estava com medo demais para obedecer. Então o velho começou a rezar em inglês. As palavras daquela oração mudaram a vida daquele jovem para sempre. Ele ouviu o espírito do ancestral falando com o Criador sobre alguns aspectos particulares de sua vida e como ele deveria usá-la para ajudar as pessoas do planeta, sem julgamentos nem insistência em uma religião específica. O jovem ficou tão emocionado que as lágrimas escorriam para o seu rosto e o seu corpo começou a tremer. Quando parou para limpar as lágrimas e olhou de novo, a caverna estava vazia e o velho índio desaparecera, mas o jovem sabia que seu tumulto interior havia terminado e que ele presenciara uma intervenção divina. Epa, hora de acertar o relógio da realidade. Cada vez que conseguimos um progresso significativo, reorganizamos nossa forma de perceber a vida e a realidade, tanto a nível visível como invisível. Quando essa reorganização acontece, experimentamos grandes mudanças em nossos corpos, nosso comportamento e nossa capacidade de saber as coisas conscientemente sem ter que percorrer os processos mentais. Essas mudanças de percepção ocorrem em todos os caminhos de iniciação e criam uma nova forma de reagir à vida. Nos caminhos 1 a 4, esse processo de reordenação ocorre quando alteramos comportamentos limitadores e curamos antigas feridas.
Nesses caminhos, estamos trabalhando ativamente as nossas questões pessoais, quando temos sucesso em abandonar velhos hábitos ou quando vencemos um antigo obstáculo, percebemos a importância da mudança e nunca mais seremos os mesmos. Abandonamos nossas antigas ideias falsas e racionalizações instáveis para assim reorganizar nossos processos de pensamento e sentimento. Algumas pessoas que experimentaram o inexplicável podem cair na cilada de autoimportância criada pelo ego. Quando começam a ter lampejos de intuição, acreditam que elas são o sinal de que estão destinadas ao estrelato espiritual. Mas qualquer um que esteja nesses caminhos, entre o primeiro e o quarto, tem esses lampejos de intuição ou sonhos lúcidos. Isso não é nada extraordinário. Essas ocorrências podem ser pouco frequentes, mas sempre ocorre quando libertamos força vital suficiente para romper algum entrave ilusório em nossa forma de pensar, sentir ou ser. A exatidão da intuição depende inteiramente do desenvolvimento de talentos extrasensoriais. O novato que experimenta a intuição pela primeira vez e adota uma atitude de arrogância não apenas ofende aos outros, mas também é um tolo. As pessoas que agem assim, achando que sabem tudo, arriscam-se a um grande golpe. A vida sempre acha uma forma de nos humilhar quando nossos egos decidem emitir cheques que os talentos não têm fundos para cobrir. Depois que o ego perde grande quantidade de energia com a arrogância e a autoimportância, o coiote vem nos mostrar que nossa conta corrente de força vital tem um enorme saldo devedor. Existem muitas formas pelas quais nossas vidas e percepções mudam ao encontrar os obstáculos do segundo caminho. Quando curamos os comportamentos limitadores ou destrutivos que anuviam nossa visão de vida, ou quando nos livramos dos comportamentos que aprisionam nossa energia nas redes do engano e da estagnação, ganhamos uma verdadeira cornucópia de novos talentos e habilidades. Recebemos a energia necessária para usar esses dons e se mantivermos a integridade do foco e cuidarmos com empenho de nossas questões pessoais. A impecabilidade pessoal é uma questão que melhora com o tempo, enquanto estamos vivendo com integridade nossas convicções pessoais e fazendo o melhor que podemos. Ao viver essas lições, nós nos tornamos proficientes nelas. Assim, devemos acrescentar a compreensão do segundo caminho, uma nova eficácia e força interior, à medida que começamos a entrelaçar as lições do segundo com as do terceiro caminho.